Oi, pessoal, eu me chamo Angélica e sejam bem-vindos ao primeiro episódio da Maratona IFCast na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia 2025. E o tema desse ano da SNCT é Planeta Água, a cultura oceânica para enfrentar as mudanças climáticas no meu território. E no episódio de hoje nós teremos a presença do professor Eduardo Augusto, que é representante do Grupo de Pesquisa de Engenharia Química, o GETAM. Ele vai falar um pouquinho para a gente sobre o grupo de pesquisa, vai compartilhar as reflexões e experiências no laboratório em si, e vai falar um pouquinho algumas dificuldades que nós enfrentamos em relação a mudanças climáticas. Já aproveita e segue a gente na nossa rede social, IFROPVH Calama e IFCast_Calama. Lá vocês ficarão atualizados com bastidores e curiosidades das gravações. Roda a vinheta. Bom, professor, muito obrigada pela sua presença. Conta um pouquinho para a gente o que é o GETAM, o que é o grupo de pesquisa. Então, primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite, certo? Fico muito lisonjeado de estar aqui para falar um pouco sobre o grupo de pesquisa da Engenharia Química, certo? Para contextualizar um pouco, o curso de Engenharia Química do Instituto Federal de Rondônia, ele é recente, foi criado em 2023, certo? E desde então a gente teve o ingresso de alguns professores da área para atender esse curso. E diante disso, né, a gente sabe que os professores de Instituto Federal, além do ensino, ele também precisa desenvolver atividade de pesquisa, atividade de extensão. Os professores que entraram, acharam necessário criar esse grupo de pesquisa que é o GETAM, que é o Grupo de Pesquisa em Engenharia Química. Por ser um grupo muito novo, a gente ainda está dando os primeiros passos. Então, a gente tem outros grupos de pesquisa no IFRO que já estão muito mais avançados, a gente ainda está bem nessa fase inicial, apesar de a gente contar com professores muito qualificados, todos eles com bastante experiência, né, que vêm da universidade, vêm da pesquisa, são muito capacitados. A gente tem esse tempo inicial ainda para desenvolver esses projetos para conseguir mostrar para a comunidade, né, o que a engenharia química do IFRO tem feito. E quais são as linhas de pesquisa que o grupo de pesquisa assume? A gente tem algumas linhas de pesquisa atualmente, certo? O professor Rafael Akira, ele desenvolve pesquisa relacionada ao aproveitamento de resíduos agroindustriais para a produção de energia limpa, para a produção de biomateriais. Então, ele trabalha ali naquela área de o que a gente chama de bioprocessos, que vai envolver utilizar micro-organismos, fungos para aplicações biotecnológicas. Daí a gente tem um professor Rafael também, Rafael Nascimento, que é o nosso coordenador. Ele trabalha mais numa área que é relacionado à secagem de frutos da Amazônia, né? Então, a pesquisa dele tem a ver um pouco sobre metodologias para a gente obter alimentos desidratados, que tem várias utilidades. A principal delas é a conservação do alimento, que ele passa a ter um tempo de prateleira maior por conta do menor conteúdo de água. E ele tenta ver quais as metodologias para realizar essa desidratação de alimentos que mantenha as propriedades nutricionais, as propriedades interessantes do alimento. Então, a pesquisa dele é mais nessa área. Ele também tem outra pesquisa relacionada com tratamento de água, que ele visa desenvolver novas metodologias para remover contaminantes muito específicos da água, principalmente antibióticos e medicamentos que acabam contaminando os corpos hídricos e são muito difíceis de remover. A maioria dos tratamentos que a gente tem convencionais não chega a remover esses contaminantes. A pesquisa dele é envolvida com isso, com essa remoção de contaminantes específicos, né? Fármacos, antibióticos. A gente também tem a pesquisa da professora Alexandra, que ela também trabalha um pouco nessa parte de tratamento de água, não exatamente tratamento, mas a pesquisa dela tem a ver com metodologias para detectar a toxicidade da água, né, que a gente chama de ecotoxicidade. Então, ela usa um tipo de organismo que é chamado de planária,
que o objetivo dessa pesquisa dela é identificar se há presença na água de substâncias que podem oferecer riscos à saúde humana, né? Então, através dessas planárias, ela vai conseguir identificar isso. Então, entra mais como uma metodologia para identificar se um tratamento de água foi eficaz ou não, né? E também tem a minha área, que ela é um pouco mais distante do que eu falei dos meus colegas, que é uma área da química computacional, né? Ela também tem um pouco a ver com o que eles fazem, mas numa abordagem um pouco diferente, né? A gente usa, ao invés de a gente ir para o laboratório de química, a gente faz os nossos experimentos de química usando simulações computacionais, né? Então, especificamente, a minha pesquisa ela tem a ver com desenvolvimento de fármacos que podem ser utilizados no tratamento de envenenamento por serpentes, que é um problema muito comum na Amazônia. Então, a gente faz essa parte do estudo computacional. Então, resumidamente, né, basicamente essas linhas de pesquisa que atualmente a gente tem. E vocês hoje estão com quantos projetos em andamento? Olha, atualmente a gente tem 2 projetos financiados, né, que é o projeto da professora Leca, relacionado às planárias, né, aquele estudo de ecotoxicidade, e recentemente o projeto do professor Rafael, relacionado à secagem, especificamente à secagem da polpa de açaí, visando retenção de antocianinas, que é uma substância presente no açaí que tem benefícios para a saúde humana. Esses são os projetos financiados, né? Todos esses outros que eu falei, a gente ainda está lutando por recursos para conseguir desenvolver ele dentro do campus. Como é que os alunos eles participam dessa pesquisa? Olha, os alunos, a pesquisa dentro do Instituto Federal, dentro das universidades, ela tem uma característica que ela não visa apenas o conhecimento científico, ela visa também formar recursos humanos, que são os futuros pesquisadores, né? Que são as pessoas que vão manter a pesquisa científica no Brasil nas próximas décadas, certo? Então, os alunos que estão envolvidos nesses projetos de pesquisa, eles são a nossa força de trabalho, né? A gente tem aqui professores muito qualificados que têm muitas ideias legais, muitas propostas de pesquisa interessantes, mas essas pesquisas elas só acontecem porque a gente tem alunos motivados para conduzir elas, né? Então, esses alunos eles estão fazendo realmente ali o trabalho de frente dessas pesquisas que eu falei para você. Então, seja ali na pesquisa da professora Alexandra, seja na pesquisa do professor Rafael, eles são as pessoas que de fato estão ali no laboratório obtendo resultados, e não só obtendo resultados, mas contribuindo para a própria formação deles, né? Que esse é o nosso subproduto da pesquisa, né? A gente tem o resultado da pesquisa, que é o conhecimento científico, e o subproduto dela é a formação dos recursos humanos, que são os nossos alunos. Como é que esses projetos eles dialogam com a realidade amazônica e o tema da nossa SNCT 2025, que é Planeta Água? Então, essas pesquisas, né, a gente está no estado de Rondônia, que faz parte da região amazônica. Então, quando o curso de Engenharia Química foi criado aqui no IFRO, a gente já tinha ideia de que a gente precisaria contribuir para a nossa região, né? O curso de Engenharia Química ele tem a área de aplicação, área de atuação muito ampla. Então, em cada local que tem um curso de Engenharia Química, geralmente ele vai ser voltado para as necessidades da região. E as pesquisas que o nosso grupo desenvolve, as contribuições dele aqui para a região amazônica, eu estaria principalmente as nossas pesquisas relacionadas ao tratamento de água, que é aí o professor Rafael que conduz, né, ele com aquela área, com aquela linha de pesquisa sobre remoção de fármacos, antibióticos contaminantes de corpos hídricos, e também a pesquisa da professora Leca, que é relacionada à ecotoxicidade dos corpos hídricos. Então, nesse contexto aí de preservação ambiental, de reutilização da água, os resultados dessa pesquisa podem ser fundamentais para solucionar, né, essa crise hídrica que a gente
vem enfrentando, né? Cada vez mais a gente sente as dificuldades da escassez de água. Então, essas pesquisas eu cito elas como as principais aí relacionadas com essa preservação de corpos de recursos hídricos. Bom, pelo que você está falando, a água ela está bem presente aí nessas pesquisas que vocês estão desenvolvendo, né? E assim, como é que esse processo químico, como é que acontece? Como é que vocês chegaram nessa ideia de pesquisar água, assim, tipo? Sim. Bom, o curso de engenharia química, ele, uma das áreas essenciais é a reutilização de resíduos, né? Uma das áreas que a gente mais atua, que o engenheiro químico mais atua, é na reutilização de produtos da ação humana, né? Os resíduos, certo? E um desses resíduos da atividade humana, né? Que seja ela industrial, seja ela é, do dia a dia, é a contaminação de água, né, de corpos hídricos. E isso é um problema que a humanidade enfrenta já há muito tempo, né? Acesso à água adequada para o consumo humano, certo? Então, a engenharia química, ela traz essa contribuição para esse desafio, né, que é o tratamento de água, utilizando os conhecimentos que a gente tem, que a gente aprende no curso de engenharia química, né? Então, o curso de engenharia química ele é um curso sobre processos químicos e a gente está interessado então em aplicar esses processos químicos no tratamento, na obtenção de água potável, certo? E que riscos e oportunidades os recursos hídricos eles oferecem no processos naturais? É, Olha, a gente conhece do nosso estudo de ciência básica, né, o ciclo da água, ele é em constante, ele é o que faz a recirculação da água no planeta, certo? Então, a quantidade de água no planeta, ela permanece a mesma sempre, né? O grande desafio sobre a escassez de água é porque a gente passa a ter dificuldade de ter acesso à água adequada ao consumo humano, certo? Então, principalmente aqui na região amazônica, que a gente tem abundância de água, isso passa a ser uma preocupação para a gente, né? Preservar esses recursos hídricos. E a relação entre os produtos amazônicos pesquisados e a sustentabilidade hídrica? Olha, a gente tem de relação direta e relação indireta, né? Por exemplo, eu falei para você agora há pouco sobre a pesquisa do professor Rafael relacionado à secagem, né, desidratação de frutos da Amazônia, né? Uma das objetivos dessa pesquisa é a gente aumentar a nossa eficiência de produção de alimentos, certo? Como assim? Bom, o produto alimentar desidratado ele tem um tempo de prateleira maior, né? Então a gente tem essa possibilidade de ter um alimento com a durabilidade maior, né? E por que eu estou citando isso? Porque isso faz parte de um contexto maior que é o aumento da nossa eficiência de produção alimentar, né? Então a gente vive num planeta que a população ela está crescendo de forma exponencial e a gente está sempre se perguntando como que dá conta de produzir alimento para tanta gente. E essa pesquisa, ela de forma indireta se relaciona com esse problema, né? E quando a gente aumenta a nossa eficiência de produção de alimento, a gente resolve outros tipos de problema, por exemplo, o consumo de água da agricultura, que é uma atividade que consome uma quantidade enorme de água, né? Então, se você aumenta a eficiência de produção de alimentos, você diminui o consumo de recursos, né? Então, na agricultura, por exemplo, a gente pode reduzir o nosso consumo de água. Isso tem tudo a ver com a preservação dos nossos recursos hídricos. Isso é só para citar um exemplo, né, de como essas pesquisas estão envolvidas com a preservação, né, o tratamento de água, né, do consumo de água potável. Como é que a pesquisa química ela pode ajudar a preservar rios e mananciais? De várias maneiras, né? Eu citei aqui essas linhas de pesquisa, a nossa atuação, nossa contribuição direta para essa questão, mas a química, eu diria que ela é a ciência central na atividade de preservação de recursos hídricos, né? Então, por exemplo, a gente tem aqui
no IFRO, professores que vão pesquisar ali métodos de quantificação de elementos pesados na água, né? Daí a gente pode pensar qual que é a relação disso com a preservação da água, né, dos recursos hídricos. Tem tudo a ver, porque quando a gente desenvolve metodologias de quantificar elementos químicos na água, a gente consegue ter parâmetros para determinar a qualidade da água. Então, isso é essencial, né? O nosso sistema de tratamento de água, ele faz uma série de análises químicas para dizer se aquela água está adequada ou não ao consumo. E essas análises, elas são resultado de pesquisa na área de química, certo? Então, a química ela é essencial, ela é fundamental para solucionar o problema da crise hídrica que o mundo enfrenta. Quais práticas seguras o grupo ele adota para evitar impactos ambientais negativos? Eu posso citar como resposta a essa questão, né, a minha linha de pesquisa, que é a química computacional, né? Daí a gente pode pensar, como assim a química computacional ela contribui para evitar impactos ambientais negativos, né? E eu respondo para você que é o seguinte: a química computacional ela te permite tratar de problemas da química sem a necessidade de ir para o laboratório, consumir reagentes, consumir água, produzir resíduos tóxicos, né? Então, por exemplo, na minha área de desenvolvimento de fármacos, que é parte da química computacional, a gente consegue ajudar nesse desenvolvimento de novos fármacos sem todo aquele custo, sem todo aquele gasto de dinheiro relacionado ao desenvolvimento tradicional de fármacos. Então, isso é a nossa contribuição para evitar impactos ambientais negativos. A gente reduz o gasto de água, de reagentes no desenvolvimento de novos produtos, novos materiais, novos fármacos, utilizando simulações computacionais. Então, essas outras linhas de pesquisa do grupo de engenharia química estão relacionados com evitar impactos ambientais não desejados, mas eu cito também a minha linha de pesquisa, química computacional, como contribuindo para isso também. E o que significa cultura oceânica no nosso território amazônico? Olha, esse conceito, né, de cultura oceânica ele foi introduzido muito recente, né, pela Unesco, e tem a ver com a conscientização da importância dos recursos hídricos para a sustentabilidade, né, da civilização, né? E esse nome ele sugere aí a cultura oceânica, né? Pode pensar, não, a Amazônia não tem contato direto com o oceano, mas na verdade tem sim, né? Os corpos hídricos, né? O maior rio do mundo, que é o Rio Amazonas, ele tem contato com o oceano, certo? E tem uma contribuição enorme para o ciclo da água, né? Então, a quantidade de vapor d'água e de oxigênio que a floresta amazônica vai produzir e contribuir para esse ciclo da água, ele é essencial para essa sustentabilidade hídrica, né? Dos recursos hídricos. Agora, pensando localmente, que ações ou mudanças são urgentes frente às mudanças climáticas locais que a gente vive? Aqui, especificamente em Rondônia, a gente enfrenta alguns problemas muito específicos, né? Então, por exemplo, queimada, né? Quando a gente está na nossa época de seca, né? A gente enfrenta muito esse problema de queimadas, de contaminação do ar poluído, né? No ar baixa muito a qualidade. Além disso, também a gente tem a questão a atividade de mineração, que contribui muito para contaminar os corpos hídricos. Eu acredito que ações concretas visando esses problemas específicos da região são necessários para a gente resolver as questões climáticas locais. É lógico que no contexto mundial existem muitos outros problemas, mas aqui no nosso contexto regional eu identifico essas questões como sendo as mais urgentes, porque são as que mais afetam o nosso dia a dia de uma maneira imediata. Bom, a gente já está chegando no final do episódio. E qual mensagem final você gostaria de deixar para a comunidade acadêmica e para a sociedade em si, referente a esse tema? E também, quem sabe, convidar o pessoal para participar do projeto de pesquisa? Pode ficar à vontade.
Então, eu gostaria primeiro de agradecer novamente o convite, fico feliz por estar aqui explicando um pouco sobre o que o grupo de pesquisa de engenharia química faz, certo? Como eu falei no início, é um grupo recente, a gente ainda está dando os primeiros passos, a gente espera contribuir muito para a comunidade do IFRO e também para a comunidade externa, certo? E também gostaria aqui de deixar um convite aberto aos alunos que se interessam por essas linhas de pesquisa para entrar em contato com a gente ficará muito feliz em receber alunos. A gente gosta de alunos engajados que querem resolver problemas, que têm interesse na pesquisa da área de engenharia química. Então, fica aqui o meu convite e o meu agradecimento por essa oportunidade de estar aqui. Bom, Eduardo, né? Muito obrigada pela sua presença. A gente agradece novamente. E em forma desse agradecimento, a gente quer te presentear com esse botãozinho do IFCast. Espero que tenha gostado. Obrigado, agradeço. E para você que nos ouviu até aqui, a Amazônia ela é um laboratório vivo. E nós acreditamos que a química, aliada à responsabilidade ambiental, ela pode transformar recursos naturais em soluções para o cuidado com a água e com a vida. Fique ligado que a Maratona IFCast na SNCT 2025 está no ar. É isso, até a próxima!